hoje nós queremos falar sobre alguns pensamentos, né? Nessa questão de criação de filhos, e eu vou desafiar a cada um aqui, porque alguns que já criaram filhos, você agora se tornou um conselheiro. As pessoas vêm para você fazer indagações sobre procedimentos, sobre elementos da criação de filhos, e você precisa ter as respostas bíblicas. Você que ainda não tem filhos, tem muita coisa aqui que vai lhe ajudar. Às vezes, se a gente tivesse um preparo, a gente faria um trabalho melhor. Muitas vezes criar filho é tipo casamento. Às vezes o casal investe todo o tempo do namoro e do noivado só planejando o vestido, a festa, o bolo, né? Se vai ter churrasco, não vai ter churrasco, se vai ter vatapá, não vai ter, quanto é que vai ser, quantas pessoas vão convidar, quantos presentes vão ganhar e tudo. Aí, e no dia seguinte, não sabe nem o que fazer. A parte mais fácil do casamento é aquela cerimôniazinha. O casamento verdadeiro é o que acontece no dia depois, até o final das vidas. E às vezes, para essa parte importante, não existe preparo. A mesma coisa às vezes com o filho. Todo o foco é ali na gestação, no nascimento do filho, e arranjar um berço, e descobrir o sexo logo para poder comprar pink ou blue. E aí depois vem o filho, e a parte mais importante que vai decidir o futuro, não somente nessa vida, mas o futuro eterno desse ser imortal. Não teve planejamento, e por isso tantos filhos nas ruas, nas drogas, no crime. E esses pensamentos, né, Deus é que fez a vida e inventou a família, inventou de como se reproduziria o ser humano em família, e Ele nos deu instruções nessa palavra, e Satanás, juntamente com a mídia do mundo que é controlada por ele, está tentando destruir. Eles batem de frente. Por isso que no dia do Senhor não vai ter misericórdia, gente. Porque eles sabendo da verdade, recusaram crer, a Bíblia diz. Não haverá misericórdia. E hoje nós queremos então falar sobre alguns pensamentos importantes. Primeiro, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 35, Lucas 1, 35, quando Gabriel chegou com Maria, que ia conceber Jesus, o Salvador, através o Espírito Santo, ia gerar um filho nela, e diz, o Gabriel diz assim: aquele que há de ser gerado em ti é o Filho de Deus. Presta atenção, é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Filho de Deus. Em Salmo 127, verso 3, a Bíblia diz que filhos são uma herança do Senhor. É o Senhor. Nós já falamos muito sobre isso, mas caso você esteja nos visitando hoje à noite, na verdade, antes da criação do mundo, Deus teve esse plano magnífico de criar para si um melhor amigo, chamado a humanidade, ou homem, nós, do gênero humano. E Deus então criou, depois de planejar, e depois de anotar o nome de cada pessoa que viria a fazer parte dessa grande família, a família de Deus, no seu livro da vida. Antes de um dos nossos dias ter existido, Deus já havia anotado nosso nome, já tinha programado como nós seríamos, quem seriam os nossos pais, em que país nós nasceríamos, programou tudo, falou tudo, colocou detalhes do nosso DNA. E preparou então um lugar chamado o mundo, onde nós teríamos esse encontro, o lugar onde nós viveríamos com Ele. E a Bíblia diz então, assim como Gabriel disse para Maria, aquele que haverá de nascer de ti, aquele que será gerado de ti, é o Filho de Deus. Assim também esse que você segura nos seus braços, ou esse que você ainda tem no seu ventre, é um Filho de Deus. Gente, isso é sério, é um Filho de Deus. Viva com cuidado, ande com cuidado. Não é bebê a bordo, é Filho de Deus a bordo. Não é qualquer um,
Esse ser que que você trouxe para o mundo e Deus colocou nessa sua família, é um ser imortal. Daqui 10 mil anos ele vai existir. Em um de 2 lugares, a Bíblia diz claramente. E a maior influência, se ele vai estar na presença de Deus, como Deus quis, no seu mundo recriado, como nós falamos na noite do fim do mundo. Nós falamos que o mundo não vai acabar, Deus vai reformar o mundo. Mas esse é o lugar que Deus escolheu para viver com a comunidade, com aqueles que dissessem sim para Ele, porque Deus é amor e não força ninguém. Tem que haver um sim da parte de cada ser humano que Deus escreveu no seu livro de vida. E Deus só apaga o nome do livro da vida quando a pessoa rejeita e morre. Ele vai para um lugar onde não há Deus, nem sua glória, nem seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Então esse ser que você está gerando, esse ser que você gerou, esse ser que você colocou, que Deus colocou em sua família, é um ser eterno. É um ser eterno. E é um filho de Deus, destinado, escrito, definido pelo próprio Deus. Leve a sério essa sua tarefa. Segundo, na Bíblia nós temos um costume de que as pessoas apresentavam seus filhos no 8º dia, se fosse homem, acho que era o 40º dia se fosse mulher, ou 50º dia. E apresentavam então essa criança. Apresentava essa criança. Samuel foi apresentado, sua mãe levou a Samuel, ainda pequeno, para apresentá-lo a Deus, disse: você me deu e eu te dou de volta para ele te servir. Jesus foi apresentado no templo. E ali naquele momento, é o momento onde a pessoa diz: eu entendo que esse filho não é meu, é teu, e colocaste esse filho aqui na minha responsabilidade, na nossa responsabilidade, desse pai e dessa mãe, para criar, para que ele tenha a oportunidade e tenha a felicidade de conhecer o seu objetivo, que é de celebrar e se alegrar e curtir e viver com Deus para todo sempre. Eu levo a sério essa minha missão e eu te dedico a minha vida em criar esse filho. Na verdade, o que estava acontecendo aqui hoje à noite os pais estavam se dedicando a criar esse filho nos caminhos do Senhor. Mais uma dedicação dos pais do que dos filhos. Dentro desse apresentar a Deus os nossos filhos, que era o costume nosso também, eu quero desafiar você a outra coisa. Um dia, o seu filho, esse filho que você apresentou aqui hoje à noite, ou o seu filho que você apresentou ano passado, ou o seu filho que já foi apresentado há muito tempo, seu filho que é apresentado, um dia vai casar, não vai? Ou você quer que ele more com você a vida toda? Não, você quer que ele case, né? Pelo amor de Deus. E que você quer que ele case e vai ter casa, não é isso? A sua filha vai ter um marido, o seu filho vai ter uma esposa, não é isso? E você quer um bom casamento, não quer não? Não quer um bom casamento? Ou você quer que ele pegue uma pessoa igual ao seu marido, né? Que ela pegue uma... Não. Você quer um bom marido. Estou só brincando. Agora, pense comigo. O marido dessas meninas que estavam aqui, está onde agora? O marido delas. O marido está em algum lugar. Está sendo criado agora. O caráter está sendo formado agora. O futuro marido dessas meninas, a futura esposa desses garotos está sendo formado agora. Às vezes, a gente só começa a orar quando a gente tem 27 anos e ninguém quer casar com a gente de desespero começa a fazer jejum, a gente começa a fazer tudo que é voto, tá? Ó Senhor, mas olha, gente, nessa idade, o seu marido, a sua esposa já está formado, não tem jeito, se é pilantra, vai ser pilantra, entendeu? Você tinha que começar a orar lá no início, quando estava sendo formado o caráter da criança. Minha mãe começou a orar, não sabia, depois de descobrir, começou a orar por mim, para minha esposa, a partir dos 2 anos. Né? Olha só, entendeu? Então, é importante que você, dentro desse apresentar, o apresentar não é algo que você faz uma vez, mas constantemente você está apresentando e você já está torcendo, você está orando pelo futuro dessa criança. Lembre-se que é filho de Deus, é um filho de Deus e
que essa criança você recebeu de Deus para apresentá-lo de volta a Deus, apresentá-lo bem. Não existe, o João diz que não existe uma alegria maior para um pai do que ver o seu filho andando nos caminhos do Senhor. Esse é a sua missão. Terceiro pensamento. Todo menino recebe um nome. E o nome do seu filho é importante. Provérbios 22, verso 1, diz que melhor um bom nome do que riquezas. Aliás, nós entendemos ali que ele está falando de uma boa reputação, mas o nome é importante. O nome vai influenciar na conduta do seu filho. Olha só alguns nomes que você não deve dar. Olha só os nomes ridículos, tirados aqui de cartório. Olha só. Nomes registrados em cartório no Brasil. Olha só. Boaventura Torrada. Andréia Café Chá. América do Sul. Esparadrapo Clemente. Indiana Jones Rodrigues. João Cara de José. Necrotério da Silva. Rocombole. Virtuosa Doutora dos Anjos. Aeronauta Barato. Agrícola Areia. Olha só, isso aqui é de amazonense. Amazonas Rio do Brasil. Olha esse outro. A mim amou amado. Chevrolet da Silva Ford. Mimaré índio brasileiro. Lampião. Hoje uma professora falou para mim que alguns anos atrás veio um garoto no primeiro dia de aula e assim meio aterrorizado e chegou e disse: professora, quando você chamar a presença, chama só o meu número. Aí ela disse: tá bom, filho. Aí ela olhou rapidamente para ver o nome dele. Olha só o nome que o pai botou: Mocorno. Queria pegar esse cara, se você estiver aqui, se apresente, porque eu vou rodar sua cabeça 3 vezes, né? Enfiar entre suas pernas e amarrar as 2 pernas em nó. Né? Primeiro, os cartórios deviam proibir esse tipo de nome, e eles têm o direito de proibir esse tipo de aberração. Sabe por quê? Porque o nome, presta atenção, gente, você já deu um nome ridículo para o seu filho, vá para o cartório e trocar. Tá? Se tivesse um nome ridículo desse, eu ia para o cartório trocar, eu mesmo ia trocar esse nome. Tá? O nome, você não registra o nome, você não escolhe o nome para si. Que egoísmo é esse, você achar que o nome é um nome que você gosta? Não, você tem que consultar Deus. Deus tem um nome para o seu filho, você tem que acertar. O nome não é para você, é para o filho, ele vai ter que ser acompanhado por esse nome a vida toda. Escolha um nome que presta, que vai ajudar e não ser um estresse e um atraso na vida dele. Uma vez eu vi uma pessoa que botou o nome de 2 tias e a avó em um nome da filha. Gente, o nome é para o filho, um bom nome. Outra coisa a respeito desse nome. Eu estou falando, eu sei, entendo, principalmente para esses que estão grávidos agora, talvez você queira até trocar esse nome ridículo que você ia botar, de, sei lá, Lampião, Maria Bonita. Bote um nome com um bom significado, que tenha significado. Você tem que saber o que significa o seu nome. Se o nome não significa nada, então o seu nome não é nome. Tem que ter significado, e esse significado vai influenciar no seu filho, porque um dia ele vai procurar o significado do nome dele. Isso vai influenciar. Você bota o nome de Lampião, ele vai ser cangaceiro. Vai ser bandido, vai ser pilantra. E vai ser porque os seus colegas, desde pequeno, vão zombar e vão criar uma guerra interior. Coloque o nome curto. Coloque o nome curto, não coloque um nome de 10 sílabas. Ninguém aqui é da monarquia portuguesa, onde precisa ter 13 nomes. Basta 3, tá? Não bota. Às vezes a pessoa quer colocar da tatarada, da avó, do pai, da mãe do pai da mãe. 3 nomes. 3 nomes é o suficiente. Não fica inventando
coloque o nome curto. Você sabia que a maioria dos milionários do mundo tem um nome de 1 ou 2 sílabas? Você bota um nome de 6 sílabas, seu filho já está marcado para morar debaixo da ponte. Porque na hora das pessoas lembrarem o nome, ele é comerciante, entre 2 ele vai escolher o mais curto, ele vai escolher o mais fácil de lembrar. Outra coisa, escreva esse nome de forma fácil. Tem umas coisas ridículas, né? Escreve o nome com Y e com I, em vez de I, às vezes Y. Aí, outro dia, ontem, uma aluna minha chegou, meu nome, eu estava vendo lá um negócio, ela disse, não, é Rafaela Normal. Eu gostei. Rafaela Normal, significa com um L, né? Com F, não com PH. Né? Porque, olha, o resto da vida dessa criança, ela vai ser... é com Y, não é com I. Né? Não, é com 2 L's. Não é com F, é com PH. Né? Que atrasos na vida, como se não tivesse tempo para ficar soletrando o resto da vida. Você tem que ser formado no 2º grau só para poder escrever seu nome. O que é isso? Gente, você tem que pensar no filho quando você está botando nome. Consulte Deus em tudo. É isso que nós falamos. Né? Se você errou, está errado. Mas, para vocês que ainda têm chance, por favor, coloque um nome que vai somar. De preferência com letras de A a L. A, L. Por quê? Porque no nosso sistema educativo e nosso sistema de tudo aqui, nós começamos as chamadas pela letra A e terminamos no Z. Se você botar o seu nome do seu filho Zeferino, Zé Ferrado, ele já, entendeu? Ele vai ficar sempre no fundo da sala, onde ele vai ter piores notas, ele não vai ter a interação do professor. Coloque o nome dele com A, B, C, D, que pelo menos ele está ali pertinho, até L. Aí ele vai sentar da metade para frente. Entendeu? Ó. Criar filho é mais do que você só parir. Nós temos que criar filhos inteligentemente. Quarto pensamento é que nós precisamos ver como é que Deus quer que você o crie. No livro de Juízes, capítulo 13, versos 8 e 9, depois que o anjo falou para a esposa de Manoa que ela ia ter um filho, Manoa rogou a Deus, por favor, mande de novo o anjo para me instruir como é que nós devemos criar esse filho. E Deus entendeu como esse pedido era tão importante que ele mandou de novo o anjo para Manoa, para instruir como é que ele deveria criar Sansão. Deus tem um livro hoje que nos fala como nós devemos instruir os nossos filhos, criar os nossos filhos. E nós precisamos lutar para que isso aconteça. Inclusive, Deus diz que nós devemos criar nossos filhos com muito amor e disciplina. Eu vou agora abrir um parêntese. 2 anos atrás, o Congresso passou uma lei, empurrada pela Xuxa, que foi pedófila, na época de pornografia dela, onde ela fez um filme com um menino de 12 anos. É astra. Está criando uma filha sozinha, é astra. Juntamente com Lula, maior corrupto do Brasil. E a princesa da Dinamarca, onde não tem nem mais professor, ninguém aguenta mais os alunos, porque não pode tocar numa criança. Né? Onde o índice de suicídio entre os adolescentes é enorme. E essas pessoas vêm botar goela abaixo uma lei que o Brasil é contra. Na época, 95% dos brasileiros eram contra aquela lei que proibia a palmada e o beliscão. Mas não, botaram goela abaixo. É assim que o diabo faz as coisas. Para a gente ser chique, a gente tem que ser de primeiro mundo. Daqui um pouco a gente vai ser igual ao Canadá, que não registra nem mais se é homem ou mulher. A criança que vai escolher depois. E a gente como o rei está nu. Você sabe aquela história do rei está nu? Sabe aquela história do rei está nu? Sabe não. Está vendo? A gente não sabe nada. Vou contar a história. Uma vez uns pilantras
queriam vender, queriam enganar o rei, eles queriam vender, eles chegaram com o rei e disseram: nós somos do Oriente, nós temos aqui uns tecidos muito finos. São tão finos que só quem é muito inteligente e muito treinado e educado consegue ver. É tão fino esse tecido. O rei, para não ser burro, ele, que lindo, estavam mostrando nada, né? Ouviram essa história? Estão mostrando só nada. Olha só esse lado aqui do pano, olha só, esse lado, não é bonito? E o rei, e o primeiro-ministro, o tesoureiro do reino todo, ninguém querendo ser burro, entendeu? É assim que o diabo faz. Para você ser chique, ele mete coisa goela abaixo, né? E o rei, então, ele ia desfilar com esse novo tecido, com roupas feitas por esse novo tecido. E ele foi lá no tecelão para ver, mandou o primeiro-ministro olhou e eles tecendo lá e cortando o nada. Cortando a imaginação, e olha só, não está bonito? Olha só. E foram lá e mediram o rei, colocaram, não está lindo? E o rei, sim, porque qualquer pessoa que não conseguisse ver aquele tecido era idiota, era burro. Aí saiu, né, os arautas falaram que no dia do desfile o rei ia sair com uma nova roupa, com o tecido mais caro e mais bonito, que só os inteligentes poderiam ver e enxergar. Aí ele desfila na carruagem, nuzão, né? E todo mundo, mas ninguém queria ser idiota, porque a mídia diz que quem acredita nessas coisas é idiota, quem não vê é idiota. Vocês estão entendendo a mensagem? Finalmente um garoto, olhando, ele grita bem alto: o rei está nu! Aí é quando o rei, o primeiro-ministro e todo o povo se acordou para o fato que tinham sido ludibriados por um pilantra chamado Satanás, que trabalha através da mídia, através do MEC agora, ensinando pornografia, colocando museus cheios de pedofilia, de todo tipo de animalismo, de tudo que não presta, apoiado pelo Banco Santander, apoiado pelo MEC, insistindo que os nossos filhos vão ver, que vão tocar em homens nus. Que coisa desgraçada que está acontecendo no Brasil. Nós temos que levantar e revoltar contra isso. No final hoje eu vou botar um link para você reclamar para o MEC, para votar não. Esse ensino de gênero, de que a criança é que vai escolher o seu gênero. Quem vai escolher o gênero dessa criança vai ser o diabo. Ele vai confundir. Só existe macho e fêmea. Não existe 4 ou 5 gêneros. Isso é mentira do cão. E nos países que têm feito esse ensino, a percentagem de suicídio aumentou 20 vezes mais. 20 vezes mais adolescentes estão se matando onde tem esse ensino de gênero. E depois aquela criança que quer ser homem, ela nasceu mulher, vai ser injetado com hormônio masculino e vice-versa. Essas crianças que fazem a operação para mudar o sexo, é 20 vezes suicídio. Isso é um abuso. Nós estamos no final dos tempos, gente. Nós temos que levantar. O seu filho está ouvindo isso na escola. Está ouvindo na escola aqui em Manaus. Você que é professor, você tem que falar contra isso. No final, você, papai, mamãe, em uma das portas, vai ter 6 saídas. Você pode pegar um desse aqui. Isso aqui é um documento legal. Você pode preparar isso aqui já venceu. E se você fala para o seu colégio que você não quer que os seus filhos sejam ensinados, não sejam mostrados coisas pornográficas na sua escola. E se fizerem, você vai ganhar dinheiro. Já tem um casal que ganhou uns 30 mil reais. Processaram. Tem que processar essas escolas que pegam essa pornografia e colocam dentro da nossa sala. Já basta a luta que nós temos com nossos celulares. Já basta a luta que nós temos nos nossos computadores, nas nossas telas. Está na hora do povo brasileiro se levantar contra essa pilantragem, essa pedofilia, contra essa mídia que está matando os nossos filhos, destruindo as famílias. E hoje é nossa hora de nós erguermos. Assine, prepare um desses, leve para a sua escola. No ano que vem, leve isso aqui e assina isso, passa em cartório. Aqui está toda a dica. E se você descobrir que estão ensinando isso para o seu filho, você processa a escola. Processo MEC.
O Congresso votou contra esse ensino de gênero em 2014, e o MEC enfiou do mesmo jeito e mandou para todas as escolas do Brasil, como se fosse do Congresso, uma lei do Congresso. É uma ditadura de algumas pessoas, umas pessoas do cão, que querem destruir a família brasileira. Veja como Deus quer criar os seus filhos. Leia Provérbios 22 e 23. Deixa eu falar de mais uma aberração. Os psicólogos que apoiaram aquela lei da palmada, citaram, primeiro, nunca estudaram, fizeram pesquisa. Estudaram e não, é um pessoal, primeiro, os nossos congressistas, eles não sabem nem ler pesquisa. Muito menos peneirar a pesquisa. Gente, o estudo todo furado. Quando você começa com a base errada, o resultado vai ser errado. Qualquer pessoa que já fez pesquisa sabe disso. Olha só, porque eu quero que você me acompanhe, porque nós estamos cansados das pessoas nos colocarem isso goela abaixo, e a mídia empurra e as pessoas dizem, não, mas eu vi na Globo. Sim, a Globo mente. Como as outras também. Olha só a pesquisa. A pesquisa dizia assim que crianças que levavam palmadas quando tinham 2, 3, 4 anos, quando chegavam à adolescência, eram mais agressivas. Então, se você der palmada, a sua criança vai ser mais agressiva. E foi com esse pensamento que conseguiram passar essa lei. Olha a verdade. Quando fizeram essa pesquisa, juntaram nesse bolo, não fizeram distinção entre as pessoas que dão a palmada correta, como a Bíblia ensina, tá? Não com raiva, mas pela correção do filho. Juntaram com os pais que batem nos filhos com perna manca, com objetos, com ferro, né? Esses casos de abuso, até casos de polícia, juntaram junto com esses, entendeu? Não fizeram distinção. Aqueles pais que jogam objetos nos filhos, que dão tapa no meio da cara dos filhos, todos esses foram juntados como o grupo das palmadas. Até pessoas que tinham ido para a cadeia. Segundo, então, totalmente distorcido. Segundo, uma nova pesquisa saiu ano passado, onde crianças que não sofreram palmada, os pais educados, mandaram para o psicólogo ou psiquiatra o seu filho, que estava muito agressivo com 2, 3 anos. Mandaram para o psicólogo. Ou então só usavam, por exemplo, a carceragem, e mandar para o quarto, prender no quarto, né? Que é outra opção. Qual é o pior? Levar uma palmada ou perder algumas horas da sua vida? Carceragem. Ou na cadeirinha do feio, sentar ali. Adivinha, o resultado foi igual das palmadas. As crianças que tiveram que ser levadas a psicólogos e que sofreram esses outros tipos de punição, quando pequenas, eram tão agressivas quanto aquelas das palmadas. Sabe por quê? Vê se você raciocina comigo, vê se você é brilhante, vê se você pensa bem. Porque uma criança que precisa ser levada a um psicólogo, a criança que precisa levar uma palmada com 2, 3 anos, ela é uma criança mais elevada. Ela já nasceu, ela tem uma personalidade forte, ela é uma criança briguenta. Ela nasceu desse jeito. É aquela criança que quando o médico estava ali tentando pegar a criança na hora de parir, a criança nasceu e deu logo um tapa no médico. É por isso que essa criança teve que pegar a palmada. Foi por isso que essa criança foi enviada para o psicólogo. Não tinha nada a ver, não mediram personalidade de criança. A base do estudo estava toda errada, por isso que os resultados foram errados. Agora você acha que a mídia falou sobre esses erros? Questionaram? Não, botaram goela abaixo por uma lei que Deus diz que a palmada não faz mal. A palmada dada como Deus manda não faz mal, faz bem, aliás, ele diz.
Leia Provérbios. Você tem, no final, é a palavra de Deus contra a palavra dos homens. Você tem que destinar. Isso é fé, gente. A palmada é para servir quando o menino vai botar o dedo lá na tomada. Você dá aquela palmada na bunda dele, para ele saber, para ele não morrer de choque elétrico. Ou para morrer afogado, como eu vi 2 crianças desobedientes, que os pais não tocavam nunca. Os 2 morreram afogados. Porque nunca sentiram. A palmada é uma forma de você dar um pouquinho de dor para não sofrer uma consequência muito, muito maior e trágico. Mas o diabo quer os nossos filhos, por isso ele usa a mídia para pressionar as pessoas com uma mentira baseada em fatos falsos. Número 5. O 5º pensamento, ensine o caminho de Deus. Deuteronômio capítulo 11, verso 19. Fala que nós precisamos ensinar o caminho de Deus. Por quê? Porque no final é para isso que o seu filho veio a existir. O seu filho, o nome dele foi escrito, ele foi prescrito por Deus e o objetivo é chegar em Deus e nós precisamos ensinar o caminho de Deus. Por isso que não existe uma força melhor para lhe ajudar do que essa igreja. Você que tem crianças no berçário, no infantil, no kids, no teens, nos jovens. Se associe a nós. Apoie essas pessoas que dão milhares e milhares de horas por semana, para o bem dos nossos filhos. Sustente, agradeça. Apoie financeiramente esse trabalho que a igreja faz. Ensine os caminhos do Senhor, para que eles encontrem a vida eterna. Mas junto com aquela passagem que diz, filhos, obedeçam seus pais, para que os seus anos se prolonguem e sua vida vá bem, que é exatamente o que a Bíblia diz em Deuteronômio, né? Que ensine o caminho de Deus para que se prolongue a vida. Esse ensino dos caminhos de Deus inclui obediência aos pais. E pais precisam se estabelecer como autoridade até os 5 ou 6 anos da criança. Isso é importante, senão você não vai ter como ensinar os caminhos de Deus para o seu filho. Deus te colocou como autoridade dele, não como um amiguinho. Mas se estabeleça aí. E veja só. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa. Celular. Gente, celular. Alguns de vocês ainda vão vir chorando porque não acreditaram. Gente, se os cientistas que nem crentes são, dizem que o celular é perigoso até depois dos 12 anos, pode contar que é perigoso. Sem contar, não somente a parte das ondas, micro-ondas, né, que afetam a saúde, mas o que vem pela internet, que destrói a alma para sempre. Gente, não pensa que o seu filho é único. Nesse acampamento do Teens, nós descobrimos que tem muitos garotos que estão envolvidos em pornografia, e são seus filhos, gente, são seus filhos. E Deus vai te ter responsável. Você deu o celular, foi você que facilitou, Deus vai cobrar isso de você. E você espera, não saia não, porque no final tem um versículo chocante que você vai ouvir aqui da palavra de Deus. Gente, nós estamos nos últimos tempos, a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam dias terríveis. Ai daquelas que amamentam, de tão terrível que seriam esses dias. Nós estamos em dias terríveis. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que incentivar as pessoas a terem coragem de ir contra a moda do mundo e contra as pressões do mundo. Oxalá que Deus nos dê, através do congresso, o privilégio de educarmos nossos próprios filhos em casa, porque está chegando num ponto que a gente não pode mais confiar nos colégios. Que a gente coloque pessoas como o Chico Preto lá no Senado, para ele ter uma influência lá, para ver se a gente passa. E outras pessoas que realmente entendem os conceitos de Deus. E mudem as leis, para a gente poder preservar nesse final de tempo.
A mesma palavra que diz que filhos devem obedecer aos seus pais, diz para os pais, Efésios capítulo 6, verso 4 e Colossenses 3, 21. Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21 diz: não frustre o seu filho, não irrite o seu filho. Isso é uma ordem do Senhor, tanto quanto para os filhos obedecerem os pais. Deixa eu falar sobre 4 coisas que irritam e frustram os nossos filhos. Primeiro, prometer e não cumprir. Escreva aí, prometer e não cumprir. Isso geralmente é um pecado dos pais homens. Promete uma coisa, depois quando o filho cobra, ainda dá-lhe uma pisa, né? Ainda ralha. Você não entende, eu sou muito ocupado. Não. Então não prometa, mas cumpra o que você promete. Segundo, agora um pecado das mulheres, das mães. Você domina demais o seu filho. Você quer que o cabelo seja assim, assim. O seu filho, ele quer ir com aquela camisa listrada e calça quadriculada para a festinha do amigo dele. E você olha e vê, isso é ridículo. E você está pensando, não, no seu filho, você está pensando assim, o que o pessoal vai pensar de mim, de mim, de mim? Que tipo de mãe eu sou de deixar meu filho sair desse jeito? Gente, a questão não é você, a questão é o filho. É a respeito do filho, não a respeito de você. Deixa o filho ir daquele jeito. Os amigos dele vão dar conta de resolver esse problema para você, e vão chegar lá e falar, olha o palhaço, olha o palhaço. Eu quero ver se ele vai vestir aquilo outra vez, né? Vai nada. Eu tinha uma mania quando era criança, eu gostava de colocar a minha camisa do avesso, porque eu não olhava, era muita pressa, muita coisa para fazer, eu botava do avesso. Aí só foi uma vez eu precisar ir para uma festinha com minha camisa do avesso, para ver todo mundo, e até a minha calça estava no avesso no dia, meu shortzinho, todo mundo riu, nunca mais, eu olhava 10 vezes antes de sair de casa. Conforme a sua criança cresce, dê mais liberdade, conforme a responsabilidade do seu filho. Se ele mostrar responsabilidade, você vai preparando ele, vai dando mais liberdade. Em coisas que não são pecado, você dá a escolha, deixa ele escolher. Não seja hipócrita. Isso frustra e irrita filhos, quando o pai diz, seja honesto, mas o filho vê o pai, quando o cara diz, não, deixa ele passar aqui, ninguém está olhando. Olha o seu filho. Nessa idade, o seu filho aprende por imitação, até os 12 anos, e tudo que você faz, ele vê, ele observa, ele vê tudo. E ele vai fazer o que você faz, não o que você diz. Não seja hipócrita, ele vê quando você vive com hipocrisia, quando você diz assim, olha, tem que ir para a igreja. Mas você é o último que sai da televisão, você não tem interesse nenhum, você só vai porque a mulher está puxando você. Você olha, cuidado com o que você vê. Você viu o pastor Davi, ele falou sobre isso, você tem que ter cuidado com esse filme. Mas o seu filho pega você vendo o filme que não presta? Isso é hipocrisia, isso destrói a vida do seu filho. Você perde toda a sua moral, você perde toda a sua influência. Tem coisas que pais precisam, simplesmente quando a gente está criando filho, nós temos que abster, nós temos que ceder, nós temos que sacrificar um pouco. Tem liberdades que nós não temos, outros podem, mas nós não, porque temos filhos olhando. E mais importante a vida eterna deles do que os nossos prazeres. Parcialidade. Não seja parcial, não prefira um sobre o outro. Vai acontecer muitas vezes numa família que você vai gostar mais de um filho e você vai gostar menos de outro. Geralmente esse que você gosta menos é igual a você. É igualzinho, geralmente é conflito de personalidade. Nunca demonstre isso. Nunca permita que isso seja visto. São filhos de Deus, colocados no seu berço, igualmente preciosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo. Seja um bom exemplo. Né? Seja um bom exemplo. Você quer que o seu filho seja educado? Então seja educado. Segure a porta. Se você é homem, segure a porta para sua esposa passar primeiro, para a mulher passar primeiro, você vai ensinar para o seu filho. Não fica gritando com o trânsito. Seu filho vai ser igual a você.
Se a igreja é importante, então que seja importante a igreja. Mostre que é importante. Olha, tem que ler a Bíblia. Então você lê a Bíblia. Olha, leitura é muito importante. E o filho nunca viu você ler. Não sabe nem se você sabe ler. Né? E quando lê é tio Patinhas. Né? Não, é importante a leitura, então você tem que ler. O filho vai imitar você. Né? Eu me lembro de um casal que foi lá para casa uma vez jantar, né? Aí tinha dois pequenininhos, e aí a gente estava jantando lá, e de repente a filha entra lá de fora, ela vem do quintal, entra lá dentro, a gente está na hora da sobremesa, ela vem e faz assim. Pum. Rapaz, a mãe, nessa hora, chega, ela quase morre. Aonde tu aprendeu isso? De novo, preocupado com quem? Com ela? Achando que eu ia achar menos, eu achei foi engraçado, e obviamente ela tinha aprendido com alguém, ou o pai, ou o tio, ou talvez os pedreiros que estavam reformando a casa dela. A criança achou, na verdade, que ela estava fazendo uma coisa artística, que talvez pudesse até incluir no sonho de Natal. De poder, né, acertar com o catarro, puf, né? Que sensação, ela achou que a gente ia achar bonito aquilo que ela fez, de poder limpar o nariz sem usar lenço, de sujar lenço. Mas ela aprendeu com os pedreiros que estavam reformando a casa dela. Crianças aprendem por imitação, eles vão imitar você, muitas vezes quando você não está olhando. Boas maneiras, boas palavras. Não fale palavrão. Aí você não é só do palavrão, na hora que você manda ele não falar palavrão. Incoerente. Tenha cuidado, nossas crianças merecem esse sacrifício da nossa parte, esse cuidado. Eu sei que é difícil. A gente tem que se monitorar todo o tempo. Mas isso faz parte de você estar criando o Filho de Deus. Já pensou? Você ser mãe de Deus? Eu fico pensando na Maria e José, eu não queria ser não. Já pensou? Você está criando um filho perfeito. E você cheio de defeito. Desenvolva a mente da sua criança. Número 8, desenvolva a mente da sua criança. Deus deu uma mente brilhante para essas crianças, mas precisa ser desenvolvido. Provérbios capítulo 22, verso 29, por isso que eu falei, olha, Provérbios 22, 23, dois capítulos importantes para os pais. E se quiser mais um, 29. Desenvolva essa mente. Deus diz que a criança que for habilidosa, que aprender as habilidades, né, ela não vai servir diante da plebe, ela vai servir diante dos reis. Ou seja, ela vai ter um bom emprego. Ou você quer que seu filho seja um pé rapado a vida toda? Não, você quer que ele suceda, que ele tenha um bom emprego, um bom ganho. Para isso você tem que desenvolver essa mente, essa sinapse, essa rede chamado a mente. Bote DVD em inglês, ou espanhol, ou japonês, sei lá. As línguas do dia hoje são esses daí. E coloca ali. Eu tenho um amigo que ele tinha 3 crianças. Eles achavam que televisão só era em inglês. Ele não pegava Globo, não pegava nenhum. Eu quero ver televisão, mãe. Aí botavam um DVD em inglês. Até 7 anos eles achavam que toda a televisão só era em inglês. A televisão que o pai comprou só falava inglês. Gente, com 6 anos todos eles falavam inglês. Hoje todos eles vivem disso. Pronúncia nativa. A sua criança, se você quiser, você faz um poliglota dele. Mas não deixa o seu filho ficar só numa coisa. A sua criança tem que ter muitas experiências para criar essa mente inteligente. Deixa ele aprender a construir com blocos, depois com madeira e pregos. Deixa ele escrever poemas. Jogue com ele. Desliga a televisão e jogue com ele. Detetive é um jogo de raciocínio. Detetive, o que é isso? A polícia está chegando. É um jogo. Né? Procure, tem um jogo. É um jogo. Carrefour deve ter isso aí. Tá? É um jogo, detetive. Aprenda a jogar. Tá? Banco imobiliário. É a arte de fazer negócios. De cobrar aluguel. De comprar, vender, construir casas. Dominó. Uma aula de matemática.
Rumicube, cartas, boliche. Quantos filhos aqui gostariam que seu pai levasse você para jogar boliche? Diga, eu! Olha só. Agora é pressão, pressão. É pressão. Me desculpe essa pressão. Você diz, mas eu não sei jogar. Então vá aprender, não tem muito segredo não. Bota 3 dedos em 3 buracos e joga e tenta não acertar na outra ala. Jogo da memória. Jogo da memória. Para suas crianças pequenas é fantástico. Finalmente, ensine história. Crianças que sabem a história da família têm 90% menos probabilidade de se perderem na vida com drogas e galeras. Ensine a história. Ensine sobre o seu bisavô, o seu tataravô, o seu bisavô, de onde ele veio, o que ele fazia. A não ser que ele seja, né, um ladrão de banco, né, um assaltante, aí, né, você, né, faz de conta que ele não existe. Mas ensine. Ou então ensina, e olha, ele morreu porque ele era assaltante de banco. Usa o exemplo, né, negativo dele. Ensine. A sua criança precisa saber a história da família. A sua criança precisa saber a história da Bíblia. A sua criança precisa saber a história do Brasil. Use as noites para fazer sabatinas sobre a história do Brasil. Aprenda, você lembra aqueles pontos de história e conta a história. E depois, a sua criança vai ser uma criança mais firmada. A história é importante. Ensine história. A Bíblia fala sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 4, versos 9 e 10, a importância do ensino da história. Principalmente a história de Deus. E a história da família. Eu vou mostrar para você agora um vídeo que o Cid Moreira, o Alexandre Garcia, um homem do mundo, mas que chocou tanto ele com tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade. Ele gravou isso aqui. Eu quero que você veja o que as pessoas inteligentes, mesmo do mundo, estão vendo a destruição das nossas crianças. E depois eu tenho mais um ponto final. Passe o vídeo rapidinho aqui, são 3 minutos e pouco. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu, é o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos. E esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria.
Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente. E para encerrar, Mateus capítulo 18, versos 5 e 6. Eu parabenizo cada família que está criando filhos que estão nesse trabalho nobre, árduo, sem descanso. Mas eu alerto você para o capítulo 18 de Mateus, o que Jesus fala sobre nossos pequenos. Eu quero que seja um desafio aos pais, que você seja um pai fiel, e não abandone a sua família, nem sua mãe, nem seus filhos, por outra mulher. Que mães se dediquem a essa família, e faça o que for necessário para você ser a maior influência nos seus filhos, e não outras pessoas que você nem conhece, cujas ideologias você nem sabe o que estão ensinando. No livro de Mateus, capítulo 18, versos 5 e 6, Jesus diz assim: quem recebe uma dessas crianças, você recebeu quando nasceu no seu lar, em meu nome, vem dele, está me recebendo. E se alguém fizer cair um destes pequenininhos, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Gente, criar filho é coisa séria. Nós estamos criando os filhos de Deus, seres eternos. Pai querido, tu vês tantos pais aqui presentes, outros que já têm filhos maiores, que estão também nessa luta. Senhor, dê a ousadia de remar contra a maré. Dê, Senhor, o entendimento. Dê, Senhor, a autoridade, Senhor, uma autoridade herdada pela Tua palavra, não imposta. Dê a eles, Senhor, o discernimento. Dê a esses pais, Senhor, toda a Tua sabedoria. Tu prometeste que se faltasse nós poderíamos pedir de nós estamos pedindo de Ti sabedoria para criar os nossos filhos nesses momentos difíceis dos finais dos tempos. Pai, abençoe cada família aqui que está nesse trabalho. Aqueles que nos ouvem pela internet, que estão também criando seus filhos. Abençoe-os. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe.
Música